As Forças Armadas da Ucrânia estão a recorrer a uma estratégia de sinergia de múltiplos sistemas de armamento para conter a vantagem numérica da Federação Russa em equipamento blindado pesado. Relatórios e registros visuais recentes do campo de batalha demonstram que o uso isolado de tecnologia já não é suficiente para travar as investidas das colunas motorizadas do Kremlin, exigindo uma coordenação precisa entre veículos de combate, artilharia, minas terrestres, sistemas de mísseis antitanque e veículos aéreos não tripulados. Os confrontos diretos documentados revelam cenários de elevada intensidade, onde blindados ucranianos enfrentam forças inimigas numericamente superiores, recorrendo ao conhecimento do terreno e à fortificação de posições para anular a progressão dos comboios de assalto compostos por tanques, veículos de transporte de tropas e veículos de combate de infantaria. O contexto atual das operações militares indica que a iniciativa tática tem dependido fortemente da capacidade de planeamento e da velocidade de reação das tripulações e operadores de drones. Num dos episódios centrais integrados nesta análise setorial, um único tanque das forças ucranianas confrontou uma coluna inteira de veículos blindados russos. Ao assumir uma posição defensiva favorável, o blindado ucraniano conseguiu desferir tiros de canhão precisos que perfuraram a blindagem do primeiro veículo de transporte de tropas da linha, resultando na sua destruição imediata. Apesar do avanço contínuo da coluna e da manifesta desvantagem numérica, a tripulação ucraniana manteve o fogo contra as unidades subsequentes, culminando na detonação de um segundo veículo de transporte de tropas, cujo impacto foi registrado sob múltiplos ângulos por aeronaves de reconhecimento que sobrevoavam a zona de combate, resultando no fracasso total do assalto inimigo. A eficácia destas operações defensivas é ampliada pelo posicionamento estratégico e pela capacidade das tripulações em retirar dos teatros de operações sem sofrer danos materiais significativos. Noutro confronto direto ao longo de uma linha de árvores, um tanque ucraniano aproximou-se de um grupo blindado russo em movimento e abriu fogo, obtendo um impacto direto que destruiu o segundo de 3 alvos planeados. Após fustigar o inimigo com munições do canhão principal e confirmar a detonação do alvo provocada pelo incêndio no compartimento de munições, o tanque ucraniano utilizou uma cortina de fumo densa para efetuar uma retirada segura. Adicionalmente, táticas de emboscada baseadas no relevo geográfico têm permitido que contingentes menores neutralizem ameaças maiores. A ocultação de 2 tanques ucranianos atrás de uma barreira florestal resultou na destruição consecutiva de 2 dos 3 tanques russos que avançavam com a iniciativa teórica do ataque, forçando o veículo líder a acelerar e a abandonar o combate. O núcleo dos acontecimentos operacionais documentados no terreno expõe os detalhes técnicos e a aplicação prática de táticas combinadas, com especial destaque para o método dos drones de espera operados por pilotos ucranianos. Neste procedimento, um veículo aéreo não tripulado de ataque de pequenas dimensões posiciona-se em voo estacionário sobre a via de trânsito, aguardando que o próprio blindado russo colida contra a aeronave. Embora o impacto inicial não cause danos severos à estrutura pesada do tanque, o efeito psicológico e tático é imediato, gerando pânico na tripulação russa, que abandona a estrada principal e desvia-se para uma rota de fuga previamente prevista e planeada pelas forças ucranianas. No decurso desta fuga sob observação, o tanque colidiu contra os destroços de um veículo de transporte de tropas russo anteriormente destruído, ficando imobilizado na via e transformando-se num alvo estático. Posteriormente, um primeiro drone de ataque dirigiu-se diretamente para a escotilha aberta do blindado, iniciando um incêndio interno confirmado pelas câmaras de um segundo drone, o qual, face à inutilização do primeiro alvo,
desviou a sua rota para neutralizar outro veículo danificado na mesma área. Os dados recolhidos demonstram que os ataques com drones FPV, direcionados contra a secção traseira e a retaguarda da torre dos tanques russos, representam o método mais eficaz para atingir o compartimento de armazenamento de projéteis e desencadear a detonação imediata das munições. O impacto nestas zonas vulneráveis resulta em colunas de chamas e explosões catastróficas que desintegram as estruturas de várias toneladas. Paralelamente, uma operação executada por drones de reconhecimento localizou um veículo russo de reparação e recuperação, cuja destruição era considerada prioritária para afetar a logística inimiga e impedir a recuperação de equipamento danificado. Devido à forte blindagem e às proteções improvisadas deste veículo especializado, múltiplos drones ucranianos realizaram ataques sucessivos a partir de diferentes ângulos durante vários minutos, localizando uma secção vulnerável que culminou num incêndio prolongado e na destruição total do veículo de suporte. Os combates em distâncias curtas, frequentemente influenciados por fatores climatéricos e acidentes geográficos, registraram duelos diretos entre blindados separados por escassas dezenas de metros. Numa destas ocorrências, 2 tanques encontraram-se posicionados em lados opostos de uma cortina de árvores, a uma distância mútua de apenas 20 metros, tendo o tanque ucraniano reagido com maior rapidez e efetuado um disparo que destruiu o flanco do veículo opositor. Noutro setor, sob condições de nevoeiro denso, um blindado ucraniano avançou para a estrada e abriu fogo contra um tanque russo que se encontrava oculto pela neblina, imobilizando-o com o primeiro impacto e destruindo-o definitivamente com um segundo disparo certeiro após a confirmação visual obtida por um drone de reconhecimento. Noutra frente de combate, um tanque ucraniano do modelo T-72, modificado com estruturas sobrelevadas e blindagem reativa adicional para resistir a impactos de drones, realizou um ataque continuado contra fortificações russas numa linha florestal, retirando da posição sob fogo após consumir as munições e garantindo a sobrevivência da tripulação. A coordenação entre a artilharia e os campos de minas desempenhou igualmente um papel central na interseção de assaltos russos fragmentados, que tentavam efetuar avanços a partir de múltiplos pontos para dificultar a resposta defensiva. Durante a progressão de um destes grupos blindados, a artilharia ucraniana iniciou o fogo de barragem sobre o setor de ruptura, forçando um veículo de transporte de tropas a desviar-se e a acionar uma mina terrestre que detonou a partir do solo, espalhando os componentes da estrutura. O método operacional dos pilotos de drones, nestes cenários, consiste numa abordagem em 2 fases distintas. Na primeira fase, dezenas de aeronaves concentram os ataques na imobilização mecânica dos veículos em movimento. Na segunda fase, após os alvos estarem travados, são desferidos ataques cirúrgicos contra as escotilhas abertas, compartimentos desprotegidos e falhas na blindagem, gerando incêndios internos que consomem o equipamento e cobrem o campo de batalha com uma densa fumaça negra. As operações de natureza preventiva assumiram um papel estratégico face ao reforço do potencial ofensivo das forças russas, que concentravam meios para uma nova vaga de assaltos. Com o objetivo de antecipar a ação inimiga, um tanque ucraniano T-72 utilizou as condições de nevoeiro denso para se aproximar a uma distância mínima das posições russas, disparando diretamente contra as fortificações a poucas dezenas de metros. Uma manobra de elevado risco devido à potencial resposta com granadas propulsadas por foguete e mísseis guiados antitanque. A rapidez da incursão permitiu a destruição de estruturas defensivas, depósitos de munições e equipamento ligeiro antes de o blindado ucraniano retirar intacto sob a cobertura da neblina.
Adicionalmente, o trabalho dos sapadores de combate ucranianos resultou na destruição de 2 tanques e 2 veículos blindados inimigos na aproximação à outra linha defensiva, através do posicionamento estratégico de minas antitanque nos eixos mais prováveis de progressão, forçando a retirada do restante grupo operacional após a perda destas 4 unidades, que foram posteriormente finalizadas por drones de ataque. O registro de operações na zona industrial de uma fábrica ocupada por tropas russas documentou a saída de uma coluna de 4 veículos blindados ligeiros em direção às linhas ucranianas através de terreno aberto. A barragem inicial da artilharia ucraniana causou danos por estilhaços num dos veículos de combate de infantaria, que acabou por ser imobilizado por um drone de ataque, apesar de estar equipado com uma proteção improvisada de troncos de madeira. Um segundo veículo desviou-se para um campo aberto e acabou por cair numa emboscada montada por soldados ucranianos, que o neutralizaram com um disparo preciso de lança-granadas foguete. Na mesma área, um veículo de combate de infantaria foi destruído antes mesmo de abandonar o perímetro industrial, enquanto outra unidade que tentava contornar os destroços do primeiro blindado perdeu o controle após ser atingida por outro operador de lança-granadas foguete, sendo totalmente consumida pelas chamas após sucessivos impactos de drones e bombardeiros não tripulados. Em contrapartida, a utilização de tanques Leopard de fabrico ocidental pelas forças ucranianas demonstrou um padrão operacional distinto em cenários semelhantes, caracterizado por maior velocidade, manobrabilidade e nível de proteção durante a destruição de fortificações russas antes de abandonarem o setor sem danos registrados. A evolução e a capacidade de sobrevivência do equipamento blindado têm exigido um esforço acrescido e a convergência de múltiplos meios de destruição, conforme demonstrado no avanço de uma coluna russa protegida por sistemas anti-drone mecânicos de grandes dimensões, constituídos por gaiolas e placas metálicas soldadas sobre a estrutura. Embora uma das unidades de infantaria tenha sido imobilizada e incendiada ao primeiro impacto, o tanque da coluna resistiu a um ataque consecutivo de drones e a estilhaços de artilharia pesada, devido à eficácia da sua blindagem original e das coberturas metálicas. O mesmo tanque acionou consecutivamente várias minas terrestres, mas a detonação foi absorvida pelo rolo antiminas frontal, que acabou por se desintegrar após sucessivas explosões. Só após perder todas as camadas de proteção e tentar inverter a marcha é que o tanque imobilizado foi destruído por um drone FPV ucraniano, ilustrando o elevado volume de recursos necessários para anular alvos com proteções pesadas. Noutro assalto massivo de larga escala, o avanço russo fragmentou-se por diferentes direções, tendo uma das secções penetrado numa localidade ucraniana abandonada devido aos combates. As forças ucranianas montaram uma armadilha fortificada neste perímetro urbano, ativando simultaneamente fogo de artilharia de foguetes, munições de fragmentação e ataques coordenados de drones, assim que os veículos se concentraram na mesma quadrícula. Numa linha de avanço paralela composta por 6 blindados, um tanque russo equipado com estruturas de proteção superior detonou uma mina e foi imediatamente atingido por um míssil Javelin, desorganizando a operação inimiga. Noutro ponto, 2 veículos de transporte de tropas russos conseguiram alcançar uma linha de árvores para desembarcar infantaria, mas foram detetados por drones de reconhecimento que transmitiram as coordenadas em tempo real. A subsequente barragem de morteiros, munições de fragmentação e drones FPV resultou na destruição total de ambos os veículos. Os dados compilados nestes teatros de operações confirmam que, embora os tanques e blindados tenham perdido o estatuto de invulnerabilidade absoluta que detinham no século passado, continuam a ser elementos centrais na dinâmica do campo de batalha moderno, cuja neutralização depende estritamente
da sinergia entre a artilharia, os sistemas de minagem avançados e o desenvolvimento tecnológico dos veículos aéreos não tripulados. Para continuar a acompanhar os relatórios detalhados e as análises factuais dos acontecimentos no terreno, subscreva o nosso canal.